Nós estamos aguardando o instante de iniciarmos o Prosas de Paz e Bem, agradecendo desde já a presença daqueles internautas que estão convergindo para essa live que, acima de tudo, permite uma discussão em torno de assuntos ligados a temas do momento e que reúne figuras importantes do seio da religiosidade local e também renomados profissionais da psicologia. Muito boa tarde a vocês, a todos os internautas, reunidos a partir de agora, nessa live de prosas de paz e bem, que está vinculadas, como eu falei, à discussão de temas que essencialmente se configuram no cotidiano nosso. Essa é uma realização do Grupo Espírita Paz e Bem, ampliando o seu olhar ecumênico e abraçando ideias de fontes que convergem com o pensamento crístico. Esta tarde, no primeiro projeto que está sendo iniciado nesse momento, reunimos figuras importantes da áreas distintas, que comungam do pensamento de que a informação, acima de tudo, é o meio mais seguro do nosso melhor aprendizado. Nossos convidados desta tarde são Tom Trajano. Ele é psicólogo, clínico, psicoterapeuta, além de espírita. Ele é o coordenador do grupo Paz e Bem, da Barão de Studart, na Torre Quixadá. Temos também o padre Rino Bovini, que é médico do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese, preside o movimento de saúde mental comunitária do Bom Jardim, um dos trabalhos edificantes. O pastor Armando Bispo, ele é da Igreja Batista Central e é responsável pela Igreja da Tenda. Ele desenvolve um programa de auxílio a jovens em situação de vulnerabilidade e está, nesse momento, isolado no Rio Grande do Norte, já desde março, pastor? Então, desde março, estamos isolados também em nossa residência. Alessandra Xavier. Alessandra é uma querida psicóloga, professora do curso de psicologia da UES, a quem também agradecemos, e vamos dar início à nossa conversa, que é um bate-papo, onde você, internauta, você que está nesse momento junto aqui à nossa live, pode interagir, mandando perguntas a respeito dos assuntos que vão ser colocados na discussão entre os quatro. Estaremos abordando o tema O Mundo Mudou. E agora? Esse é o foco. A partir daí, as discussões virão e aguardamos que vocês possam interagir. Nós agradecemos aos senhores pela aquiescência, pela bondade de estarmos juntos, aos internautas pela comunhão fraterna do ideal também cristão, e vamos conceder aos nossos convidados 2 minutos iniciais para que façam referências a si e também ao tema das mudanças que a pandemia acabou causando. Vamos começar indagando como é que você vê esse momento pelo Tom Trajano. Boa tarde, Tom. Boa tarde, Nonato. Boa tarde, Padre Rino, Pastor Armando, querida Alessandra. Quero, em nome do Paz e Bem, agradecer a vocês quatro por terem dito sim a essa proposta. Sempre que eu tenho a oportunidade de participar de momentos como esse, eu lembro de Jesus, quando ele diz que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio deles. Independentemente da expressão religiosa ou não religiosa que cada um de nós tenha, o que é importante é que, claramente, nós temos um objetivo, que é, de alguma forma, contribuir. Então, participar de um momento como esse é uma oportunidade que a gente tem, realmente, de contribuir, de somar, né, com a coletividade, visto que também nós somos essa coletividade. Diante do momento que a gente está vivendo, né, esse fato real da pandemia, que eu vejo como uma manifestação muito clara dos nossos adoecimentos internos, tanto a nível de indivíduo,
como a nível de estrutura familiar, como a nível de coletividade da nossa sociedade. Então, muitas dores, muitos adoecimentos vêm à tona como uma oportunidade de reflexão para todos nós. E qualquer um que, nessa intenção de contribuir, possa usar a palavra para, de forma respeitosa àquele que ouve, respeitando as diferenças, possa trazer uma ideia que pelo menos inquiete, que pelo menos traga provocações, é fundamental, porque com certeza o modelo anterior que a gente vinha vivendo, ele mostrou quão falido está, requerendo de nós um repensar para um novo momento. Isso é o que eu acredito que é um bom espaço para a gente conversar. Padre Rino, muito boa tarde. Boa tarde, querido. Como é que o senhor vê esse tempo de mudanças? Querido, estava refletindo muito nesses dias, né, depois desse convite, para expressar aquilo que passa no meu coração, com esta grande oportunidade que esta pandemia está oferecendo à humanidade para rever os padrões de comportamento, de convivência, a capacidade de pensar um futuro com mais união, solidariedade e fraternidade. Aí pensei que a minha vocação missionária, eu sou missionário comuniano, né? Entrei nos missionários depois da minha faculdade de medicina, eu queria ser médico sem fronteira, queria me dedicar a experiências de primeira linha, quando acontece uma tragédia na guerra. Eu acabei também fazendo uma experiência no Uganda, no meio da guerra, na África. E me lembro que a minha vocação nasceu no lar dos meus avós, quando à noite a comunidade se reunia para rezar o terço e fazia memória das tragédias que passaram durante a Segunda Guerra Mundial. As viúvas, o frio, a fome, as notícias do Holocausto dos judeus, milhões de pessoas que foram mortas por uma questão racial, toda uma questão de violência e de repressão do fascismo na Itália, que marcou profundamente a nossa nação. Então, o mundo naquela época se uniu, reagiu e conseguiu terminar este pesadelo do nazismo, do fascismo, se unindo em uma nova perspectiva. É lá que, depois da Segunda Guerra Mundial, nasceu a ONU, a União de Todas as Nações Unidas. Então, aquela história que o pessoal contava da dor, do sofrimento, marcou profundamente o meu coração. É lá que eu comecei a pensar, eu vou ser missionário, vou fazer alguma coisa para que esta dor no mundo possa se transformar em um crescimento, uma oportunidade. Então, foi assim que eu virei missionário. É assim que, nesta pandemia, eu proponho uma pandemia da solidariedade. Eu proponho uma mudança de paradigma, porque nós possamos voltar a pensar como as culturas indígenas, assim como o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, nos convida a pensar uma nova configuração chamada Casa Comum. E nós temos os índios de Lakota que resumem isso em Mitaku e assim, somos todos parentes. Na África se usa Ubuntu, que é exatamente a capacidade de sentir parte de um povo. E recentemente, aqui em Fortaleza, uma nossa amiga, a Tiziana, juntou-se com um grupo de pessoas, fundou o Somos Um, que expressa este conceito. Somos todos parentes, somos todos juntos, somos todos amigos. Então, juntos, sim, podemos fazer uma grande diferença. Uma nova pandemia de solidariedade. O pastor Armando Bispo já convive mais ou menos fisicamente com uma tenda, como se fosse de índio, na sua tenda, onde ele ouve, escuta a comunidade para a qual ele está o atendimento. É a sua oportunidade agora de falar um pouco, Armando. Boa tarde. Boa tarde, Nonato. Boa tarde, Padre Rino, Tom, Alessandra. Prazer grande, enorme estar falando com vocês. A grande verdade é que, desde que Jesus entrou na minha vida, né, há mais ou menos mais de 40 anos atrás, eu tenho 66,
eu decidi me dedicar a um evangelho que fosse mais próximo da palavra, da Bíblia mesmo, né? Apesar de ter me convertido numa igreja evangélica, eu não conhecia Jesus, o sacrifício dele na cruz, tudo que ele tinha feito por mim, eu não conhecia. Meus pais espíritas, né? Eu tenho muita identidade com o espiritismo nesse sentido, porque eu nasci, me criei dentro de um lar espírita, eu conheço bem, porque meus pais eram espíritas e eram católicos também, eu nasci e me criei dentro da igreja católica. Mas o meu momento se deu exatamente quando eu conheci Jesus aos 17 anos de idade, mergulhando na palavra de Deus. Muito parecido com aquela história de Lutero, né, que começou a ler Romanos e, de repente, ele se viu frente a frente com o evangelho baseado no que Jesus fez por nós, não naquilo que nós podemos fazer por ele, né? E isso tudo mudou minha cabeça, eu fui empresário, larguei tudo e me dediquei ao ministério pastoral. Vim para Fortaleza em 1983 e estou aqui. Começamos com uma comunidade muito pequena, foi crescendo, se instalou aí na Aldeota e atingi ali aquela comunidade dos trilhos, mas a grande verdade é que eu tinha ali uma comunidade classe média alta, vivendo um evangelho focado, obviamente, nas nossas reuniões, nos nossos programas, tudo estava muito confortável, até que Deus tocou no meu coração, né? E lembrando da minha infância, de onde eu vim, eu sou de São Paulo, da Zona Norte, filho de nordestinos, vivi meus pais analfabetos, então o evangelho, para mim, ele não poderia ser levado adiante só no meio da sofisticação. Foi aí que nós fomos exatamente para a periferia, para um dos lugares mais perigosos de Fortaleza. Em 1998, eu entrei ali naquela comunidade, que era só assentamento. Aquela propriedade era um lugar de carga roubada, uma série de nichos de delinquentes e delinquência, né? E como eu vim desse mundo, e eu disse para a igreja, é uma loucura, pastor, você não pode ir para lá. Eu disse, não, é exatamente o que o evangelho faz. O evangelho é para o perdido, não é para quem foi achado. O evangelho é para aquele que está desesperado, que está necessitado, que está carente. Então, aquela tenda se transformou exatamente em um símbolo de um lugar aberto para todo mundo. Nós estamos ali no meio de 3 grandes facções, e ali é um território neutro, porque Deus tem nos usado para abençoar aquela comunidade, e embora nós não estejamos reunidos ali, nós estamos de casa em casa. O padre citou uma coisa muito interessante, que eu sou muito dessa, eu sou muito raiz, eu não quero a tradição da igreja, eu quero a tradição da Bíblia. Então, ao ler e estudar a palavra de Deus, eu fui descobrindo que Jesus Cristo veio e ele detonou com todo aquele sistema político, religioso, templário, localizado, né, centralizado no lugar, como se Deus só se manifestasse ali no chamado templo, que é uma linguagem até que, biblicamente, no Novo Testamento, nem deveria ser usada. Porque quando os discípulos mostraram a estrutura religiosa, Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E onde é que ele começou a grande transformação? Com apenas 3 anos de ministério, com 12 homens improváveis, ele começou uma grande revolução que nos atingiu a todos, até aqui, o cristianismo. Como é que ele começou? O livro de Atos mostra que no dia do Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar, e foi no ambiente da casa. Por isso, eu vou, obviamente, poder falar um pouquinho mais disso, né? Mas essa pandemia mostrou o que eu já vinha dizendo para a igreja há muito tempo. O que nos define não é essa grande reunião. O que nos define não é esse templo, porque nós somos o templo do Espírito de Deus. Onde nós estivermos reunidos 2 ou 3, aí pode ser debaixo do cajueiro, dentro de uma casa, num salão de festa, no meio do mato, não interessa onde. Deus vai estar com a gente. Então, a pandemia, ela nos depurou. A nossa fé foi provada, porque nós passamos a ter medo da morte, e o Evangelho diz que Jesus venceu a morte, então nós não temos que temer. E quando nós não tememos a morte, embora tenhamos cuidado com tudo que o corona se nos apresenta como ameaça, mas nós não podemos viver amedrontados, né? Esse é um ponto. E a nossa fé passou a ser provada. E o outro ponto importante foi a nossa eclesiologia. Quando o governo me convida para retornar, eu estou dizendo, não, eu não preciso voltar, porque a igreja nunca parou. Ela se manifesta de casa em casa. É o evangelho vivo, vivido ao redor da mesa. Nossa casa, nossa igreja. E ela não depende de templo, ela não depende de pastor, ela não depende de prédios, ela não depende de programa.
porque ela é relacional, tal qual o Cristo foi. Então, esse novo momento da pandemia está nos ensinando isso, que nós devemos achar uma agenda de convergência e lutarmos em prol da paz, mas baseados em relacionamentos, não em programas, não em prédios, não em gurus, pastores, né, como eu e outros, e assim por diante. Então, essa tem sido para nós a grande lição. E a lição de solidariedade, né? O que eu tenho a mais na minha geladeira pode estar faltando na geladeira do outro. E por isso nós temos que aprender solidariedade como Jesus foi solidário. Enfim, muito feliz de estar aqui com vocês falando sobre esse tema e aprendendo com os demais aí. Vamos agora ouvir a professora Alessandra Xavier. Ela é psicóloga e é do curso de psicologia da UES. Numa pandemia onde algumas pessoas chegaram a denunciar que estavam ansiosas, ansiedade, o temor de ir às ruas e muitas vezes se negando a permanecer em casa, como é que o seu olhar, o olhar de analista, vê esse tempo, professora? Boa tarde. Boa tarde, querido Nonato, Tom, Padre Rino, pastor Armando, que alegria estar com vocês e com cada um que está nos ouvindo. Realmente nenhum de nós tem uma experiência de uma pandemia nas nossas vidas, é uma experiência nova e que traz a necessidade da gente, o mundo externo mudou, mas o mundo interno também mudou. Então, na hora que nós ficamos mais contidos em casa, isso nos coloca em convívio com o nosso mundo interno. E muitas vezes é um mundo interno que a gente não costumava habitar. Então, por isso vem a relação de angústia, vem às vezes a ansiedade, vem os medos, vem as fantasias das perdas, vem as ansiedades em relação às mudanças que a gente vai precisar se adaptar. E a gente tem grandes desafios pela frente, né? Eu acho que o fato de nós estarmos aqui reunidos já é uma demonstração de um dos desafios interessantes, que é a possibilidade do diálogo, a possibilidade da empatia, a possibilidade do convívio com a diferença, do pensar junto, coisas que têm ficado muito à deriva, infelizmente, nesses tempos. A gente tem visto, nesse período em casa, que a gente não precisa consumir tanto, a gente vê como é bom ter o tempo e poder usufruir desse tempo nas relações, para prestar atenção a gente. É um momento importante de questionar esse modelo neoliberal de exploração, de consumo. É um importante momento da gente desenvolver uma reflexão sobre o respeito, sobre a solidariedade, como já colocaram. Todos nós estamos vivendo uma experiência de luto, uma experiência traumática. Essa experiência vai ser distinta para cada pessoa, dependendo dos seus recursos internos. Que recursos internos são esses? A gente está se deparando cada vez mais com a valorização da nossa saúde mental. Esses recursos internos, eles vão dizer da nossa autoestima, da nossa esperança, da nossa criatividade, da nossa confiança, da nossa capacidade de resolver problemas, da nossa espiritualidade, como que nós acionamos isso dentro da gente, que são recursos imateriais. Esses recursos imateriais que a gente precisa fortalecer e desenvolver. A dimensão da fraternidade, ela é uma dimensão importantíssima, porque o amor, o vínculo fraterno, é aquilo que bloqueia a nossa destrutividade. O amor é aquilo que faz com que a gente se proteja, a gente proteja o outro, a gente cuide do outro. E o amor, ele também funciona como um colchão amortecedor e protetivo dos medos e das inseguranças. Então, quando os medos, as ansiedades e as inseguranças aumentam, a gente tem que ampliar os fatores de proteção. E um dos fatores de proteção mais valiosos que a gente tem é a da experiência do vínculo. Então, a gente está se dando conta do valor da liberdade, a gente está se dando conta do valor da vida. Essa é uma experiência maravilhosa para a gente repensar o valor da vida, o valor da liberdade, o valor dos vínculos. A gente está sentindo falta das pessoas, mas quantas vezes essas pessoas que a gente está sentindo falta, a gente não prioriza ou não priorizava o contato físico com elas, a gente não valorizava as experiências junto com essas pessoas. Então, a gente vai ter muitas mudanças no plano social, no plano econômico, no plano tecnológico, no plano das artes, no plano da cultura. A cultura e as artes, que têm sido elementos tão valiosos e tão importantes. A questão da nossa saúde mental, que muitas vezes é tão
desconsiderada, e a gente está vendo como é importante para dar suporte a esses momentos difíceis. Então, o medo faz parte da experiência humana, a dúvida, a angústia, mas nessas situações ela é muito importante de ser fortalecido os aspectos protetivos e a gente parar um pouquinho e pensar por que eu estou com medo, do que eu estou com medo, quais são as fantasias, que dores estão sendo arrastadas nesse momento, e parar um pouquinho com calma e ver que muitas vezes essas situações acabam trazendo mais situações de fantasias e de inseguranças do que as dúvidas em relação a se a gente pode ou não lidar com elas. E aí a importância de pedir ajuda aos amigos, aos profissionais de saúde mental. Temos uma série de serviços gratuitos, voluntários funcionando, a própria rede de atenção psicossocial. A gente precisa fortalecer algo muito valioso, que é a confiança, que é a esperança, que é contar com o outro e, principalmente, contar com a gente. Cresceu muito durante a pandemia, durante o isolamento social, a vinculação de voluntários ao trabalho de ajuda. A senhora falou em ajuda, procurar ajuda, e Sim. Cresceu muito o trabalho, o voluntariado realmente ramificou-se em todas as áreas de qualquer denominação religiosa. Eu vou até aproveitar esse QR Code que apareceu ainda há pouco aí, é também de ajuda, é uma doação viva. Cada acesso é fator multiplicador do amor. Eu pediria ao Leon para que pudesse colocar aí, você escolhe um valor de R$ 1 ou R$ 2, esse valor será multiplicado por cada acesso que tivermos no evento Prosas de Paz e Bem, e então, isso exatamente. Coloca o seu celular junto aí, o QR Code, e aproveita também para auxiliar esse trabalho. Você vai assistir a todo o trabalho de comunitário que é feito pelas obras assistenciais do Paz e Bem. Muito obrigado pela atenção de vocês. E na hora que quiserem também formular indagações, fazer conceitos, aproveitem que é a nossa oportunidade aqui. Eu vou perguntar logo aqui ao Padre Rino. Padre Rino, uma pessoa e várias pessoas conversando conosco, indagaram, você acha que as pessoas vão mudar, que a pandemia vai ajudar a mudar? O mundo e as relações sempre passaram por mudanças constantes, mas há períodos de aceleração como esse agora. O que se quer perguntar é o que é que vai acontecer com quem nega a necessidade de mudança ou sequer chega a perceber, Padre Rino? Então, esta, digamos, vivência do isolamento físico é uma grande oportunidade para nós pensarmos no sentido da morte. A nossa sociedade está estruturada para fugir da morte. Não queremos pensar nisso. Organizamos qualquer coisa para nos distrairmos. Tem televisão até nos banheiros. Tem sempre alguma oportunidade para se distrair. Mas agora que temos mais tempo, agora que todo dia aparece um número absurdo, 1.000 mortes por dia, 1.000 óbitos por causa do vírus, né? Esta situação trágica de desorganização que permite que isso aconteça, infelizmente, desta forma. E aí as pessoas, de alguma forma, estão convidadas a fazer memória que nós somos seres mortais, que nós nascemos, vivenciamos por um tempo aqui no planeta, a uma certa altura do campeonato a gente vai e volta para aonde a nossa crença vai nos levar, né? No caso da nossa religião, é a ressurreição de Cristo. Então, é como se nós estamos fazendo um ensaio da vida sem corpo físico, né? Porque estava sendo falado agora que a questão da ausência do toque, do abraço, da comunicação não verbal, que acontece através daquela fotossíntese emocional, né? Que nós precisamos, porque nós somos como plantinhas que precisa de um sol para poder ter energia para nos desenvolvermos. Este sol, o sol afetivo das pessoas que nos querem bem, que nós encontramos, com as quais interagimos. Então, o abraço, o toque, o olhar, o cheiro, né, dentro do contexto familiar, o beijo e tal, é uma forma de nós alimentarmos com essa energia afetiva
que é tão importante para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Pois nós, neste isolamento físico, que não significa isolamento social, estamos ensaiando como é que a gente vai se relacionar sem o corpo físico, que é exatamente o que vai acontecer quando a gente vai mudar de estado. Então, mais uma realidade, mais uma razão para nós pensarmos sobre a vida e a morte. Porque memento mori, né, em latim, era uma frase que os monges usavam no mosteiro, se lembre que você vai morrer. Se lembre que você vai morrer. Mas isso não de uma forma pessimista ou trágica ou para ter medo, não. Não, é para aproveitar, para dar mais sentido a todo dia, viver todo dia como se fosse o último, com uma grande energia, com grande entusiasmo, com grande vontade que faça sentido, para que nós possamos participar junto de uma nova vida, de uma nova maneira de nós nos relacionarmos, né? Este memento mori nasceu na civilização romana, quando os generais que voltavam das batalhas eram glorificados em cerimônias de triunfo. E aí o general que tinha ganhado a batalha passava e todo o povo fazendo a maior festa e tal. E aí, atrás, né, o ritual previa esta pessoa, olha, você viu que isso aqui é importante, mas se lembre que você tem que morrer um dia. Ou seja, a transição daquilo que parece uma coisa extraordinariamente importante, que amanhã pode acabar em qualquer momento. Então, nós nos aprumarmos naquilo que realmente é importante nesta vida, que a nossa religião sintetiza em amar ao teu próximo como a ti mesmo. Aí, para nós mantermos a saúde mental, né, doutora, amar a nós mesmos também como ao nosso próximo, e através dessa circulação amorosa de cuidados para com os outros e para conosco mesmo, aí sim, um amor verdadeiro para com Deus, que nos ilumina, que nos dá a força, e que nós agradecemos com aquele sentimento de gratidão por todo dia vivenciado, quando a gente vai dormir à noite e diz, rapaz, valeu a pena. Aconteceu isso, aquilo outro, não foi bom isso, não foi bom, mas valeu a pena, porque nós temos o coração aberto para a gratidão. O Padre Rino falou da morte, e questões colocadas aqui, tanto pela Alessandra, e pelo Tom, e também pelo Armando Vício e pelo senhor, dizem questões de respeito a uma coisa invisível. Deixa eu perguntar ao Tom Trajano, lembrando aqui Antoine Saint-Exupéry, o essencial continua invisível aos olhos, não é, Tom? Essa é uma filosofia que requer muita atenção, né? Porque nós somos conduzidos, na grande maioria das situações e das pessoas, a viver somente na imanência. Esse sentido da morte, evocando a transcendência, ele é fundamental até para a gente avaliar valores, avaliar princípios, para nortear a nossa condução dentro de um olhar de saúde. É importante a gente trazer a ideia de evolução como a saúde física, emocional, mental e espiritual. Então, para que a gente possa realmente experimentar essa transcendência, acessar um sexto sentido, é inexorável que a gente precisa aprender a lidar com equilíbrio com os 5 sentidos, viver nesse mundo. Então, realmente, há a necessidade de um chamado, eu vejo, né, e a pandemia foi realmente um catalisador, um acelerador de processos, que feliz daquele que aproveitar a oportunidade para repensar esse modo de olhar. Realmente, o essencial é ver aos olhos, está ligado com o coração, com a nossa interioridade. Então, sempre, não só agora, mas nesse período da pandemia, esse chamado para a gente olhar para dentro e ver o que é que tem dentro da gente. Para a gente tentar se melhorar, porque em se melhorando, nós vamos melhorar as nossas relações. E existe uma urgência, realmente, de nós, cada um, procurar se conhecer para identificar as suas sombras, seus defeitos, aspectos que precisam ser melhor desenvolvidos, que todos nós temos, e nós precisamos aceitá-los, precisamos enxergá-los.
Precisamos vê-los para revê-los e aí transformar-nos. Assim como somos luz, então é sombra e luz. E ninguém chega a uma luz sem passar pela sombra, não tem como. Uhum. Então nós temos que entrar em contato com as nossas feridas. Então as feridas pessoais, a nossa sombra pessoal e a nossa sombra social que está aí. Então esse chamado, né, do invisível aos olhos, tá, do Exupéry, no meu olhar, passa por um chamado da gente ir além do que a gente conseguiu ver até aqui. E o chamado do coração é fundamental para poder a gente sentir as pessoas, os outros, quer sejam da mesma religião ou não, do mesmo sexo ou não, da mesma classe social ou não, o nível de escolaridade ou não. Mas nós estamos no momento, e logo no início me chamaram para falar, no meio de comunicação, e eu disse, olha, nós temos uma oportunidade ímpar da gente dar as mãos. Ou a gente dar as mãos, ou a gente não vai sobreviver. Não vai. Então o chamado passa por realmente esse olhar para princípios, valores, que é autoconhecimento, levando para a prática. Nós e as nossas comunidades, nós e os relacionamentos próximos, os relacionamentos distantes, não dá mais para a gente ficar quieto com o tamanho da desigualdade que existe. Não dá. Há necessidade de rever. Agora é importante, né? O Tolstói tem uma coisa que eu gosto muito, que ele diz assim, todo mundo fala em mudar o mundo, mas ninguém quer mudar, ou diz, poucos querem mudar a si próprios. Uhum. Meu olhar, né? É o olhar. Conhece-te a ti mesmo, dos gregos já falavam disso. Pastor Armando Bispo falou sobre a questão do consumismo, que a geladeira, que eu tiver algo na geladeira, mas na do outro não tem nem geladeira. Como é que eu percebo o meu consumismo? O que é que vou modificar nessa história muito compulsividade que o ser humano tem para ter e esquecer de ser? Pastor Armando. Pois é, essa é uma pergunta muito difícil, muito abrangente, muito profunda. E eu, de novo, eu retomo a ideia do Evangelho de Jesus, né? E todo o ensino da palavra de Deus, né? Quando Jesus começou seu ministério público, a primeira coisa que ele ouviu lá durante o seu batismo foi: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus Pai fez questão de dar ao filho razão e significado naquilo que ele era. Ele não foi medido por aquilo que ele possuía. Então, quando nós não temos esse referencial de amor de Deus infinito, incondicional, de um Deus que nos aceita como somos, nos recebe como filhos rebeldes, né? Como ele me recebeu, eu fui entender o amor de Deus quando eu entendi que Jesus tinha sido dado por mim. Então, a partir dali, eu fiquei centrado no meu ser, a minha busca de significado cessou, porque eu tinha um referencial de um Deus que me amava e que me ama incondicionalmente. Eu ouço todo dia de manhã: você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Bom, isso me leva a quê? Me leva ao fato de que, se eu atribuo a Deus tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, eu não posso e não preciso ter mais do que o pão de cada dia. O que eu tenho é sempre demais. E ele sempre me dá em prol de um exercício, primeiro, de um cuidado pessoal, mas que eu tenho que estar atento a quem está do meu lado, o necessitado. E a gente tem tentado exercer isso. Não é tão fácil, né? Porque nós temos um discurso muito bom, mas quando chega na hora da prática, fica muito difícil a prática, porque nós queremos, às vezes, beneficiar em troca de algo, nós queremos beneficiar para sermos vistos pelos homens, tudo que Jesus reprovava acerca dos religiosos da época, né? Então, o bem, ele tem que ser feito a despeito da retribuição ou não. O grande banquete, quando Jesus diz, chama todo mundo, ele chamou os amigos, e os amigos tinham desculpas. E ele disse, agora, você saia por aí e chama os que estão nos becos, nas vilas, e tragam todos, aqueles que não podem retribuir.
Então, nós temos sido instados nesses dias, como igreja, como discípulos de Jesus, a repartirmos aquilo que nós temos. Nós estamos, assim, sonhando que saia de uma vez por toda o nosso projeto com os moradores de rua, lá do centro de Fortaleza. Nós temos uma propriedade toda pronta para recebê-los. Porque ir ao centro de Fortaleza e dar uma sopa, uma merenda, é importante, faz parte, eles precisam. Mas isso não é tudo que eles precisam. Nós precisamos ir muito mais além. Essas pessoas precisam ser tiradas dessa escravidão social em que eles foram colocados. Dar a eles a oportunidade de serem restaurados emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, né, de ter a oportunidade de trabalho, de inserção no mercado, de profissionalização, para que eles possam sair daquela situação. É aquilo que nós temos tentado fazer ali ao longo do Ancuri. É muito fácil você só distribuir comida e alimento, virar as costas e achar que você fez o suficiente. É muito mais. É investir a sua vida no outro. É fazer com que ele cresça e você diminua. Então, essa tem sido a nossa motivação. E eu peço aqui licença também para voltar um pouquinho rapidamente ao tema passado, que enquanto o padre falava, a Alessandra falava também, sobre a questão da morte, eu quero dizer o seguinte: no Velho Testamento, em toda a literatura hebraica, a morte não é um evento, não é um tiro, não é aquele momento em que você sai daqui. O judeu, ele trata a vida como, às vezes, a gente diz no ditado, estou morrendo de amor, né? Estou morrendo de fome. Ou seja, a nossa vida, até a pandemia, estava sendo uma vida suicida. Então, nós temos medo da morte abrupta, a morte violenta, do vírus que bate à porta, do assalto na esquina, mas, por outro lado, no nosso dia a dia, nós estamos cometendo um suicídio. Quando nós desencarnamos o Evangelho e tratamos da transcendência e nos esquecemos de que Jesus se fez gente, se fez carne, e que espiritualidade é cuidar bem da sua alimentação, é cuidar bem do seu corpo, é cuidar bem da sua rotina, é cuidar bem dos bens que Deus tem colocado às suas mãos. Então, a pandemia tem nos ensinado muito, aí tem uma série de coisas que poderíamos falar sobre isso, né? Mas eu tenho até feito, todos os dias da semana, de segunda a sexta, eu faço com a minha esposa aqui uma live, só para falar do café da manhã, das coisas que nós tivemos que tirar há muitos anos e que nos deu uma sobrevida, nos deu saúde, porque nós não podemos comer de forma suicida. Então, a pandemia está nos ensinando isso. Agora é hora de você regrar um pouco e ter cuidado. E, quiçá, o apoio psicológico dado pelas comunidades, pelos profissionais, te levem a essa conscientização, né? Então, tanto a questão da solidariedade é tão importante quanto o cuidado de si mesmo. Porque, como o padre disse no mandamento de Jesus, se você não se ama, amigo, você não vai conseguir amar as outras pessoas. E o amor que você tem a você mesmo parte de um princípio muito claro. Deus me ama. Eu não preciso do amor de ninguém para ter significado, porque o amor de Deus é suficiente. Ele é como um copo cheio. E o amor dos homens, das pessoas, apenas transborda, como o Salmo 23 fala, né? Então, é muito importante essa conscientização. E, nesse momento de pandemia, nós temos sido encurralados, né? Nós estamos aprendendo no chicote. Mas eu espero que nós saiamos daqui com grandes lições dessa pandemia, quando retornarmos à convivência normal e que não nos esqueçamos das lições do passado. Isso seria terrível, um prejuízo muito grande, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade como um todo. Eu considero que já é um exemplo. A pandemia trouxe a oportunidade de reunir, não só nós aqui, mas diversas lives que estão instrumentalizando cada vez mais o sentimento de informação sobre o dever cristão, sobre o dever da ética, da responsabilidade e do respeito. Deixa eu perguntar a Alessandra, que estava acompanhando aí. A gente falou do medo da morte, que ainda é um tabu, mas ainda vivenciamos. Quando a gente passa a ouvir as expressões ditas por espíritas evangélicos, como pastor e como padre, a gente tem mais uma certeza
a plenitude da vida. Mas há um medo nesse momento na sociedade humana, o medo das ruas, de como voltar, ainda existe. Como enfrentar, Alessandra, esse medo das ruas? É um novo momento, onde no seu labor, no trabalho, na educação, nas diversas áreas, a gente vai ter que ter um autocontrole também, não é isso? Sim. E esses medos, eles arrastam outros medos, né? Porque acabam mexendo com medos e inseguranças infantis, medos e inseguranças de outras ordens que acabam sendo projetadas para o coronavírus e para as ruas. E é interessante porque a gente geralmente tem o espaço público como um lugar de lazer, como um lugar que a gente vai encontrar as pessoas, como um lugar que a gente vai amenizar as tensões do dia. E uma das questões mais difíceis é se a gente passar a ver o outro como uma ameaça. Né? Então, se a gente passar a ver o outro como ameaça, isso pode trazer danos muito graves, porque esse é o momento de exercício e de diminuição dos nossos aspectos narcísicos, que eram bastante acentuados antes dessa pandemia, dessa cultura, né, o mundo gira ao meu redor, e é um momento em a gente vê o outro como aliado. Tanto que a história da máscara, ela não é só uma proteção para mim, mas é uma proteção para mim, é uma proteção para o outro. Então, mais do que nunca, é um momento da gente fortalecer os vínculos de confiança nas experiências coletivas. Então, é muito importante que eu sinta que o outro vai estar ali, vai ser capaz de me proteger e que eu também vou sair de casa disposto a isso, disposto a me cuidar e disposto a proteger o outro. Então, a ansiedade, né, o Freud até coloca assim, os seres humanos sempre vão ter que conviver com fatores que vão causar muito desconforto, muito sofrimento, que é o temor de danos em relação ao corpo, as mudanças corporais, o temor de fatores externos que fogem ao nosso controle e os danos, né, decorrentes das relações interpessoais. Então, no momento de pandemia, a gente está vivendo os 3 fatores ao mesmo tempo. Então, é preciso que a gente, primeiro, confie na gente, que a gente vai utilizar máscara, que a gente vai utilizar o processo de higienização adequada das mãos, que a gente vai ter o cuidado de que, em apresentando sintomas, a gente não vai sair de casa, porque a desconfiança do outro, ela é decorrente da desconfiança da gente. Se eu sou aquela pessoa que, se eu sair com Covid, eu vou sair tossindo e espirrando em todo mundo, eu vou tender a achar que o outro vai fazer a mesma coisa. Então, a minha vida vai ficar cercada de uma paranoia e de uma situação impossível. Então, a confiança no outro, ela é decorrente, primeiro, da minha confiança em ser capaz de conter a minha destrutividade, de cuidar bem de mim e de cuidar bem do outro. Eu tenho uma indagação agora para o Tom. Como é que eu posso desenvolver tolerância, Tom, em meio a tantas intolerâncias, sem cair na omissão tão devastadora? Hoje, a gente convive com intolerâncias que são comuns entre torcedores de futebol, sectários de partidos políticos, fanatismo religioso. A intolerância é algo que é realmente permanente, quando a impermanência é que está fazendo a gente mudar nesse momento, não é? É verdade. Antes de responder a tua pergunta, Nonato, eu quero deixar só um esclarecimento. Essas doações que está aí o QR Code para aqueles que quiserem doar, isso é um programa que a partir de R$15, né? Então, tudo que for arrecadado vai ser distribuído não só para o Paz e Bem, mas nós vamos distribuir também o que conseguirmos arrecadar para os projetos do Pastor Armando e também do Padre Rino, lá da comunidade, tá? O que quer que seja, se forem 5 milhões, dividiremos. Alessandra, desculpe, se você tiver algum projeto, você também pode falar, tá bom? Mas nós tivemos conhecimento. Se for também R$45, será R$15 para cada um de nós, viu, gente? Tá bom? Eu quero até fazer uma correção, que quando eu li aqui 1 e 5, eu pensei que era de 1 a 5, mas não é 15. R$15, foi bom exatamente.
Tá bom, só para dar uma né, esse conceito. Quanto à tolerância, tá? Nós vivemos realmente há muito tempo, né? Nesse plano que a gente vive, nós somos incitados à competição. Então, se destaca aquele que vence, aquele que brilha. Quase que não cabe mais, veja como é paradoxal, não cabe você perder. E para que mais algo humano do que perder, do que cair, do que falhar? Então, isso que fica no nosso inconsciente, né, no inconsciente coletivo, isso acaba fazendo com que desenvolvamos uma autoexigência muito forte para conosco, não aceitando as nossas falhas, as nossas quedas, e, consequentemente, com o outro. Então, nós passamos a ser mais exigentes com esse outro. E, realmente, isso, claro, não teria outro caminho, vai incitar a beligerância, o conflito, né? Esse enaltecimento do ego, que é necessário o ego, muitas vezes a gente se fala, e algumas pessoas, né, a Alessandra sabe aí melhor do que eu, né? O ego, às vezes, é mal visto quando se fala, isso é um problema do ego, isso é do ego, mas o ego é necessário para a nossa estruturação quanto identidade. Não é mesmo, professora? Né? Mas a gente só precisa, né, estar nesse trabalho interno para poder a gente ver que esse exercício de um egocentrismo instigado pelo sistema, que instiga a competição, onde a gente tem que brilhar, onde a gente tem que ter, onde a gente precisa acumular, onde a gente precisa parecer, ele vai deixando soterrado esse algo primário, conquista da evolução da gente, a nível de desenvolvimento de espécie, que foi a necessidade do outro, quando coisificamos o outro. Então, nós estamos num momento que tem muito a ver com o que nós aqui já falamos, todos que usaram a palavra, esse chamado a sair da competição para a solidariedade. Que nós podemos todos juntos, à medida que cada um se observe nos seus anseios de conquista, de ter, que possam pensar de um modo mais fraterno, onde a gente possa ver que eu posso ganhar, não que eu particularmente não sou contra o capitalismo, não, acho que cada um encontra o seu mote. No Livro dos Espíritos, que é uma obra básica espírita, né, os amigos espirituais, instigados por Kardec, perguntaram, né, tem algum sistema de governo, algum regime que que traria mais harmonia, mais paz? Ele diz, não adianta, tanto faz qualquer sistema de governo, que se o homem não mudar interiormente, ele vai reproduzir qualquer regime, qualquer sistema. Então, um contexto como esse, vindo bem para o tema da gente, não necessariamente vai gerar mudança nas pessoas. Vocês querem ver um exemplo? Na clínica eu tenho escutado coisas do tipo, olha, uma situação como essa mostra como a gente tem que trabalhar e acumular para poder lidar com uma situação como essa. Esse contexto eu já ouvi no consultório. Pessoas dizendo assim, doutor, um contexto desse aqui, olha, isso aí me trouxe muitas coisas. Como a gente tem que pensar outras formas da gente se virar, ter várias cestas, porque de uma hora para outra tudo pode, realmente da gente pode ser elevado. Voltando para o tema, mudou o que mudou? Nós mudamos, estamos abertos à mudança, nós estamos sensíveis ao que precisamos rever, e aí vem qual o papel da gente como, de alguma forma, formadores de opinião, aqueles que lidam com o público. Qual o nosso papel com isso? Então, a tolerância é fundamental para a convivência harmoniosa. Mas, no meu olhar, começa com esse grande princípio, né, de a gente olhar para dentro. Quando a gente diz, amar a Deus sobre todo, quando, né, o Cristo diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eu vejo um grande roteiro, onde a gente possa ver espiritualidade esse sentido de coletividade, de fraternidade, onde, se o desejo do ego, a vontade que a gente tem, vai colocar em confronto com a saúde do outro, com o sofrimento do outro, a ordem primeira é espiritual. Então, Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, é Deus, a gente e o outro. Essa tríade passa, não tem como separar. Qualquer ato contra o outro, eu vou estar ferindo o lado espiritual. Qualquer ato contra mim mesmo, de descuido, vou estar ferindo.
Então, a tolerância consigo é preciso ser cultivada, não para ficar, para se acomodar, mas para, em se aceitando como é, poder ajudar. Para, convivendo com a dor do outro, uma agressão que venha do outro, a gente não seja reativo, que a gente não funcione dentro do modo primitivo, do cérebro reptiliano, que é mais animal, mais instintivo. Nós temos o cérebro primitivo, animal, temos o cérebro emocional e o cérebro racional, no córtex, né? Então, para a gente poder chegar até a honrar o que nós já conquistamos enquanto evolução, não tem outro jeito, nós precisamos uns dos outros. E não tem como essa ferramenta fundamental que é a tolerância. Ok. Alguém quer fazer complemento daí entre os três? Eu queria só... acho ótima essa temática, acho incrível o que o Tom falou. E, assim, uma das grandes questões que a gente traz nesse momento é entender o valor das experiências emocionais. Né? As experiências emocionais, elas são patrimônios valiosíssimos da nossa construção interna. Então, essas experiências emocionais, elas precisam ser nutridas de um acolhimento verdadeiro, de uma amorosidade, de um entendimento de quem nós somos, de uma aceitação pelo outro, da forma como nós somos. E é importante porque a gente vive muito num universo de imagem. Às vezes é um perfil de Instagram que não tem nada a ver com quem você é um perfil de redes sociais, é uma vida desconectada realmente de um sujeito que não tomou posse da sua própria existência. E aí o mundo fica muito, muito incerto, as coisas ficam muito difíceis, porque na hora que você não habita a si próprio, você tem dúvida se os vínculos que você tem com as pessoas são verdadeiros, porque nem você está conectado consigo. Então, as experiências emocionais, elas são valiosíssimas e precisam dessa compreensão e dessa tolerância, mas também precisa que a gente tome cuidado com as nossas expressões emocionais, né? Como é que a gente tem lidado com a nossa raiva? Como é que a gente tem lidado com a nossa inveja? Como é que a gente tem lidado com a nossa mágoa? Como é que a gente tem lidado com o nosso ressentimento? Como é que a gente tem lidado com a nossa beligerância, como o Tom falou, com a nossa destrutividade em relação ao outro? Como é que a gente tem lidado com a capacidade do perdão, com a capacidade da escuta? Ano passado, eu realizei um curso, né, no Ministério Público para lideranças religiosas, para a gente trabalhar a importância das lideranças religiosas na prevenção do suicídio. E tivemos mais de 80 pessoas, foi um dia todo lindo, e aí eu fiz um apanhado dos últimos 10 ou 15 anos, de todas as pesquisas que foram feitas, mostrando a conexão existente entre a experiência religiosa e como isso é valioso para a saúde mental, em que medida ajuda ou não. E uma das coisas mais interessantes apontadas nos dados de pesquisa é que o que mais protege é a forma como você exerce a sua experiência religiosa, ou seja, se você se contacta com as pessoas que fazem parte da igreja, se você se importa com os outros, se você cuida daqueles que são seus irmãos, se você não julga, se você oferece ajuda, se você se sente verdadeiramente acolhido, isso é que tem o efeito protetivo. Então, de nada adianta você ficar trancado em casa fazendo as suas orações ou dizer que é fervoroso e que acredita, se a sua prática em relação aos outros seres humanos, ela comporta violência, preconceito, destrutividade ou intolerância. Então, esse lugar do acolhimento e da compreensão junto ao outro não só fortalece os vínculos sociais e fortalece a saúde mental do outro, mas fortalece também a minha saúde mental, porque na hora que eu não julgo o outro, na hora que eu não sou destrutivo com o outro, eu posso confiar e ter a esperança que se eu precisar, o outro também não vai me julgar, o outro vai me acolher, o outro vai me aceitar e o outro vai me proteger. Eu queria dizer que para sair da competição e entrar na colaboração, cooperação e solidariedade, é necessário tomar consciência que somos parte de um todo. Nas culturas andinas, né, com a mão, eles dizem, eu, a minha família, o meu povo, a mãe terra e o universo. E aqui é Deus que vem com a sua providência divina, com a sua graça, e cria tudo isso. Tudo isso está interligado, tudo isso tem que ser
cuidado, respeitado, amado. Tudo faz parte dessa nossa grande oportunidade de vida. O que é que nós estávamos assistindo? A uma tendência autodestrutiva. O planeta tinha hemorragia de petróleo, tinha febre com aquecimento global, intoxicado por agrotóxicos, pneumonia por causa da poluição do ar, uma situação de desmatamento que está tirando o oxigênio do planeta. Então, nós estamos indo com um ritmo de vida orientado só pelos lucros de uma elite e não estamos conseguindo ver o todo, o conjunto que nos faz todos parentes e todos irmãos. Para eu poder amar os outros, eu também tenho que primeiro me amar. Esta questão do amar a si mesmo tem a ver com autoconhecimento. Estava se falando que o autoconhecimento, conhece a ti mesmo, né? Platão, no Diálogo de Alcimíades, ele fala de gnoti se auton, mas Foucault, na sua obra de hermenêutica do sujeito, ele descobriu que a tradução, na verdade, não é conhece a ti mesmo só, mas é epimeleia e auto, que significa cuidar de si para cuidar dos outros, inclusive politicamente. Nós temos, a partir dessa tragédia coletiva que está matando milhares de pessoas todos os dias, rever os princípios, os valores que nos orientam, os vários objetivos que o conjunto de seres humanos que se conhece melhor. Então, lida com a morte sem medo, mas aceitando a morte como algo que faz parte da vida e se prepara para dar o máximo de si, porque sabe que hoje poderia ser o último dia, se prepara para amar com o coração. E aí, dentro desse processo amoroso, nós podemos se inventar novas maneiras, inclusive a doutrina social da igreja tem vários documentos que falam disso, para nós conseguirmos viver respeitando o próximo, integrando as diversidades, sem homofobia, sem racismo, sem ódio com as minorias, ajudando os mais pobres, abandonados e excluídos a ser parte, porque somos todos interligados, somos todos filhos e filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Que bom, que bom. Deixa eu aproveitar aqui para dizer que a gente está pedindo aos internautas se inscreverem no canal do YouTube do Paz e Bem e dar um likezinho no vídeo para que mais pessoas possam tomar conhecimento dessa nossa conversa, que a gente agradece a participação de todos. E tem perguntas também chegando aqui. A Meire Marinho está perguntando, eu vou passar para o Tom essa indagação. Ela queria saber se a espiritualidade maior avisou aos espíritas sobre a pandemia. Meire, assim, Deus, no meu olhar, ele o tempo todo, há muito tempo, vem nos avisando, em todas as tradições, não só os espíritas, sobre o que nós estamos fazendo conosco. Nós é que insistimos em não levar em conta, em nem ouvir. Como muitas vezes o pai, a mãe diz algo para os filhos, e nós filhos, muitas vezes, a gente ouve, né? E mesmo assim a nossa consciência infantil não quer abrir mão dos ganhos secundários, dos ganhos menores, e insiste na nossa visão limitada. Então, eu acredito que ficar esperando os chamados mais veementes não são necessários. Eu acho que essas advertências, elas foram, já vêm há muitos anos, muitos e muitos anos. E os sinais, aquela história que eu falei no princípio, não sei se você, acho que é Meire, né, estava falando, eu estava falando, para a gente chegar a desenvolver um sexto sentido, a gente precisa aprender a lidar com os 5 sentidos. As expressões bens da natureza, da gente enquanto ser humano. Né? Então, já deu muitos sinais. Só que muitas vezes os sinais vêm, aí a gente não enxerga. Aí, às vezes, digamos assim, é uma mensagenzinha do WhatsApp, às vezes é
é uma placa luminosa, às vezes é um outdoor, está lá escancarado e a gente não quer ver. Continuamos repetindo o mesmo padrão, continuamos insistindo acomodadamente. Pastor Armando Bispo, a Regiane Fontinelli está perguntando aqui, muitos não praticam a tolerância. Imagina esse convívio somente virtual. Qual é a opinião que o senhor tem para dizer para ela? Ela perguntou, como é que seria ser tolerante? No convívio virtual. Bom, nós estamos convivendo agora virtualmente por uma questão obrigatória, por uma questão de saúde, né? A igreja nunca se manifestou virtualmente, mesmo nos países como na China, por exemplo. Eu estive lá e visitei alguns redutos e conversei com pessoas ligadas ao cristianismo. Estive na Coreia também, quando os chineses estavam lá. O cristianismo, num país de 1,4 bilhão de habitantes, tem 150 milhões de cristãos, né, que estão na clandestinidade. E eles nem podem contar com a internet para isso, mas eles se relacionam. O cristianismo é absurdamente relacional. Ele não tem essa discriminação, essa coisa de você não tolerar, convivência. Tudo que se define no Evangelho é convivência, a partir de Jesus e os discípulos, tão diferentes, tão estranhos, oriundos de tantas matizes, né? Você tinha lá os mais violentos, você tinha o ladrão, você tinha o indivíduo que queria fazer boas obras, mas não era pelo motivo correto, e Jesus sempre foi tolerante nesse sentido. O cristianismo, ele é a tolerância em pessoa. Eu acho que o que nós estamos vivendo hoje, que a sociedade secular, eu diria, não religiosa, critica bastante, para mim, é a vivência de um pseudo-cristianismo. É um cristianismo institucionalizado, é um cristianismo focado na igreja enquanto instituição, é cristianismo focado em lideranças, que são assim os medalhões da história, os gurus, os mediadores. O cristianismo nunca foi isso. Às vezes eu fico pensando que tudo aquilo, com todo respeito, né, que a psicologia, ao longo dos anos, que essa sabedoria que vem até de outras culturas, elas descobrem e falam com tanta veemência, tudo isso está nas Escrituras. É como as leis, né? As leis, a própria jurisdição de vários países está lá no Êxodo, está lá no Velho Testamento. Então, tudo que Jesus nos ensinou foi tolerância. Ninguém mais do que Jesus acolheu mulheres. Aliás, as grandes demandas sociais foram implementadas exatamente por pessoas que tinham a mente cristã. Nós não estamos falando aqui de cruzadas, não estamos falando aqui de matança, porque isso acontece hoje. Nós temos denominações se degladiando, e isso nos divide, nos enfraquece e nos faz, inclusive, virar chacota para todo mundo aí que está querendo nos destruir, né? Mas o verdadeiro evangelho, quando ele é vivido, ninguém destrói, porque ele é capaz de avançar contra o crime organizado, e eu posso lhe dar provas e mais provas disso, de que quando o amor se aproxima, não importa como o outro está, nós não nos aproximamos das pessoas para impor a elas uma condição para que elas venham. Jesus não fez isso com a prostituta, Jesus não fez isso com a mulher samaritana, Jesus não fez isso com Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos, talvez considerado um dos homens mais corruptos da época, Mateus também. Zaqueu, quando Jesus entrou na casa dele, a primeira coisa que ele disse eu quero devolver, quadruplicar tudo aquilo que eu roubei. Você imagina o que aquele camarada tinha feito. Mas Jesus não o discriminou pelo estado em que ele foi encontrado. Então, essa pecha que nos divide, né, quando a gente começa a enfatizar demais a questão das minorias e etc., a gente segmenta de tal maneira que qualquer que não entra numa dessas categorias é do contra, é o que discrimina. Vocês são contra isso, vocês são contra aquilo. Na verdade, é um discurso, é uma pecha que se joga. Por quê? O evangelho não é assim. O evangelho não é plástico. O evangelho fala das dores das pessoas. No evangelho, o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: eu me desesperei da própria vida, de que me vale viver. O apóstolo Paulo tinha um problema, que era um defeito físico. Ele pediu a Jesus para ser curado, e Jesus disse: não, a minha graça te basta. Por quê?
O meu poder, disse Jesus, vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. E aí eu estou pegando um pouquinho de tudo que eu ouvi aí, uma das coisas que eu enfatizo é o fato de que o Apocalipse, a palavra de Deus, vem falando sobre essas catástrofes. Ora, nós já tivemos todo tipo de pandemia no passado, já tivemos a praga de Atenas em 430, já tivemos a praga da Antonina, que era catapora, né? A febre tifoide, praga de Cipriano, praga de Justiniano, peste negra, nós tivemos tudo isso aí. Acho que comparado com as outras pestes, vamos dizer assim, esse problema do Covid é muito pequeno. Só que nós estamos agora num problema geopolítico, é um problema de definição de poderes. Nós estamos falando agora de outra coisa. E, enfim, e nós sabemos o que nós estamos vivendo e sofrendo enquanto cristãos exatamente nesse momento da história. Mas para dizer que o evangelho é inclusivo, gente. O evangelho é absurdamente inclusivo. O evangelho ama, o evangelho recebe as pessoas como me recebeu. Como eu estava quando jovem, eu e minhas loucuras. Mas o evangelho, o que ele faz? Ele te recebe como você está, indiscriminadamente, sem nenhum preconceito, e ele te leva a ser aquilo para o qual Deus te fez. Porque nem tudo que o ser humano faz e empreende é bom para ele. Eu posso abraçar um indivíduo do tráfico, como eu faço, às vezes eu vou de peito aberto, entro nos buracos, chega lá, eles estão lá no canto, eu chego perto, todo tatuado, sem camisa, sofisticadas, eu vou lá e eu digo assim, rapaz, eu vim aqui para lhe dar um abraço de pai. De pai. Eu fico olhando para mim assustado, e quando você não tem medo e demonstra o real amor, rapaz, as lágrimas descem quando eles são abraçados. Recentemente, eu fiz isso no centro da cidade, uma mulher que está há 40 anos na rua, foi abandonada quando eu tinha 6 anos de idade. Essa mulher valente, sobrevivendo ali, foi só chegar no ouvido dela e dizer assim, você é muito linda, sabia? E você é uma grande líder. Ela sentou para conversar comigo. O evangelho é assim, o evangelho é inclusivo. Então, qualquer ideia de que o cristianismo ou que igrejas e pastores são indivíduos discriminatórios, etc., tem o seu fundo de razão. E eu faço aqui a nossa meia-culpa, não é? Porque aí é um evangelho vivido em função do tempo, em função do dinheiro, em função da fama. E esse tipo de evangelho não atinge e não transforma ninguém. O Brasil é um dos países mais católicos do mundo. E olha aí o índice de corrupção que nós temos vivido ao longo dos anos, né? Então, parece que a nossa religiosidade não chegou nesse nível de um padre Rini com essa sua palavra, essa sua vivência lá dos países em guerra e etc. Então, o cristianismo é inclusivo. E eu acho que, nesse momento, só para finalizar aqui a questão da dor e do aviso divino. E o Tom falou muito bem, né? Como Deus age. Primeiro, ele sussurra no teu ouvido e diz, meu filho, volta, você vai apanhar, você vai causar problema para você mesmo. Aí ele não ouve, ele aumenta o tom de voz. E acho que é Agostinho que dizia isso, né? Eu sempre procurei a origem dessa frase, que naquela época não podia ser ele, né? Mas talvez a frase correta hoje, contextualizada, seria a dor é um megafone de Deus. A dor é uma forma de Deus nos chamar a atenção. Foi o que Jesus disse para Paulo. Essa tua limitação vai ser para você se lembrar que eu te basto. Eu te basto. Eu não vou te livrar de tudo. Eu apenas quero que você preste atenção a quem eu sou e se mantenha humilde pela sua limitação. O grande Paulo ficou cego quando encontrou Jesus. Teve que se rastejar e ser carregado pelos braços, porque aquela limitação era importante para a depuração. Então, num certo sentido, essa pandemia é um momento de depuração no nosso país, política, social, familiar, não é? Enfim, então, Jesus é inclusivo, gente, e todo discípulo verdadeiro de Jesus, ele é uma pessoa inclusiva, que não discrimina e que ama a pessoa como ela está, recebe como ela está, e, obviamente, dá a ela valores e princípios para que, por escolha própria, ela possa ser transformada à imagem de Jesus, conforme o plano de Deus. Esse é o grande barato do evangelho, né? É de todo mundo. O cara na cadeia, o cara na rua, o cara na esquina, e as pessoas mais sofisticadas e mais sábias aí da nossa cidade. Quero agradecer também a fala do pastor, já respondeu a Cláudia Rolim exatamente sobre o Apocalipse.
A Silva Tavares pergunta, eu vou pedir objetividade na resposta, porque eu tenho uma pergunta já perto de finalizar esse encontro, e que é destinada a todos, então a gente vai querer ouvir de cada um com mais tempo. A pergunta da Silva é: será que ninguém vai aprender a lição, não? Vai sim. Nós Alessandra. sempre temos que ser otimistas, sempre temos que ter esperança, porque o amor eterno, infinito e incondicional de Deus logo mandou o Filho para ser crucificado exatamente para dar um grau na gente, para se dar conta de quanto grande é este amor. Então, nós que temos consciência disso, que temos consciência da graça, que temos consciência da compaixão, do perdão, da reconciliação que o Deus da vida sempre nos oferece, nós temos sempre que ser otimistas, porque sim, a parresia vai acontecer, porque sim, os seres humanos um dia vão se juntar e vão ser uma sociedade diferente. Esta utopia que nos leva para frente tem que animar um otimismo e uma alegria de viver. São os valores cristãos mais importantes. A esperança, a confiança e a alegria. Que tudo isso vai acontecer de fato. A nossa pergunta final para cada um, vou começar o inverso agora. Alessandra, você vê possibilidade de mudanças na maneira como se interligam as diversas religiões? Como as pessoas se envergarão a religião no pós-pandemia? É a pergunta que eu faço a cada um, começando por você, psicóloga. Vejo sim, e acho que até essa nossa reunião aqui é uma grande esperança disso, né? É muito bonito a fala de Padre Rino, a fala de Pastor Armando, a fala de Tom. É muito importante que as pessoas que escutem, elas consigam deixar essas falas entrarem nos seus corações, mas principalmente se expressarem nas práticas de sua vida, porque na hora que essa experiência da religião ela compactua com o amor, ela não vai julgar, ela não vai agredir, ela não vai atacar, ela não vai fazer boatos, ela não vai discriminar, ela não vai ser preconceituosa, ela não vai ser intolerante, ela vai ser a favor das políticas públicas, ela vai ser contra a exclusão social, ela vai ser a favor das minorias integradas nesse grande projeto, como o Padre Rino falou, esse grande projeto dessa casa humana, né? Esse oikos, que é de casa, de ecologia, a qual pertencemos todos. Mas, para isso, é muito importante a gente poder romper com esse lugar de um narcisismo que prolifera ódio, que prolifera um ataque a tudo aquilo que é diferente de mim, que prolifera a intolerância, ou seja, eu só aceito o que é igual a mim, eu só aceito quem fala igual a mim, eu só aceito quem pensa igual a mim, eu só aceito conviver com aqueles que são iguais a mim. E aí isso vai tornando o mundo pequenos feudos onde se torna impossível a gente dialogar. Então, para a gente manter a esperança, para a gente manter a solidariedade, né? A pergunta até, será que a gente não vai aprender? Aprende, só que cada um tem um ritmo diferente, tem gente que tem que repetir várias vezes, tem gente que tem que tentar várias vezes. Então, acho que o exercício agora de aprendizagem é esse. É o exercício da prática da solidariedade, da prática da empatia, da prática do perdão, de tomar conta da sua destrutividade, dos julgamentos que você faz em relação ao outro, de entender que os princípios que norteiam as relações humanas não podem ser da exploração, que religião não é mercado, religião não é empresa, religião não é lugar para arrecadar dinheiro. Uma coisa é as pessoas quererem ser salvas, outra coisa é elas quererem ser ricas. Uma coisa é elas terem um projeto de vida solidário baseada na fraternidade, nos valores cristãos da compreensão, da justiça social, de um mundo mais amoroso. Então, a ideia é que a gente possa não só compreender isso, mas principalmente transformar isso na prática no dia a dia, num olhar mais generoso com aqueles mais vulneráveis, num olhar mais compreensivo, mais tolerante com as diferenças, que a gente possa ouvir antes de julgar, que a gente possa tentar compreender, que a gente possa perdoar, que a gente possa dar mais atenção e cuidado às nossas próprias dores, porque tudo aquilo que não é cuidado dentro da gente, tudo aquilo que é um buraco negro dentro da gente, que a gente não consegue se conectar emocionalmente, vira alvo no outro. Então, quando eu não dou conta das minhas questões, é muito fácil, inconscientemente, eu jogar os buracos negros internos e projetar no outro. Então, às vezes, quando eu não dou conta
da minha destrutividade, quando eu não dou conta de ser uma pessoa raivosa, aí eu vejo a raiva no outro, eu vejo a destrutividade no outro, eu vejo as coisas ruins no outro, e não consigo vê-las e trabalhá-las em mim. Então, a minha palavra é de esperança, né? Faço eco nas outras palavras, de esperança, de alegria, de solidariedade, de confiança no amor, de confiança na ciência, de confiança na democracia, nas leis e em práticas mais dignas de justiça social. Agora, pastor Armando Bispo, como é que o senhor vê as religiões na pós-pandemia? Olha, eu creio que é possível, ao meu ver, achar uma agenda de convergência. Foi isso que um grande sábio evangélico fez quando se aproximou de Mahatma Gandhi, na época em que Gandhi brigava pela independência da Índia. Ele apresentou a Gandhi, e Gandhi até já conhecia, né, o Sermão do Monte. Stanley Jones foi viver na Índia e discutir, conversar, dialogar com os indianos. Eu acho interessante a tática dele. Ele procurou conhecer a religião hindu, a fim de que ele pudesse encontrar na religião hindu os princípios e valores que se coadunavam com o Evangelho. E depois ele teve a oportunidade de debater e conversar muito sobre o cristianismo, principalmente o Sermão do Monte. Então, eu creio que as religiões, como nós temos, nosso país, obviamente o governo, nosso país, ele tem uma Constituição, diz que o governo é laico, né? Mas o povo é religioso. O que nós temos que continuar fazendo é dar a cada um a sua liberdade de expressão. Toda religião ela é prosélita, ou seja, ela está em busca de pessoas que vão aderir à sua filosofia, seja uma religião afro, seja uma religião espírita, seja hindu, seja islâmica, é assim. Nosso Brasil sempre foi um país pluralista do ponto de vista da religiosidade. O que não vale é cercear a liberdade de quem quer que seja, mas permitir que todos tenham a mesma liberdade, porque é como todo mundo numa feira. Vai lá, compra quem quer, mas o indivíduo tem que ter a liberdade de passar e conhecer tudo aquilo ali e fazer a sua opção, porque é isso que nós estamos atrás, de pessoas que, porventura, queiram conhecer o Deus da Bíblia, ele pode ouvir um sermão, ler a Bíblia ou coisa parecida. Ele está a fim de conhecer o Espiritismo, vai ler o Evangelho de Allan Kardec, e aqui vai. Ele quer conhecer mais sobre a religião afro, ele vai entrar lá e vai conhecer os seus princípios, seus valores. Ele tem que ter a liberdade. E nós, enquanto religiões constituídas aqui no Brasil, nós temos que simplesmente nos respeitar. Acabou. Não existe ataque a quem quer que seja. Nós... Então, sim, é para exercer o amor e a tolerância, no sentido de que eu discordo de você, tá certo? Mas eu lhe aceito como você é. E não vou deixar de conviver com você. Eu sou um indivíduo que eu não me posiciono politicamente nem na extrema-direita, nem na extrema-esquerda, mas eu tenho amigos de todos os lados. E eu posso dizer ainda que, como pastor e como evangélico, eu tenho mais amigos que não são evangélicos do que amigos evangélicos. Porque eu gosto de conviver com o contraditório, com pessoas que me desafiam, com pessoas que testam a minha fé. E que, através do amor, do serviço, eu posso, assim, ganhar o direito de falar a esse indivíduo sobre Jesus que eu acredito, o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição, a salvação, que eu acredito que está em Cristo Jesus. O outro acredita que está em Maomé, o outro acredita que está no outro. E a gente respeita cada um, e cada um defende a sua própria crença e fé com respeito mútuo. Essas coisas que acontecem de intolerância e desrespeito só desabona o Evangelho, só desabona o nome de Jesus e a nossa convivência pacífica. Então, eu espero que, ao sairmos dessa pandemia, a gente tenha uma agenda comum, como nós estamos aqui. A paz, a fraternidade, o amor, o cuidado com as minorias, dando voz a quem não tem voz, lutando contra a injustiça, seja ela de que partido for, de que ala for, não interessa. Injustiça é injustiça
não importa quem esteja praticando. Então, essa é a minha esperança, é continuar convivendo, e eu tenho tido o privilégio de, aqui, nos 37 anos de Fortaleza, ter uma boa convivência com todas as religiões, pregando Jesus como único Senhor e Salvador. E é assim que eu quero prosseguir, amando e, quem sabe, sendo amado também. Muito bem. O Padre Rino começou a sua participação aqui nesse encontro de prosos de paz e bem, falando sobre um termo antigo, Ubuntu. É isso, Padre Rino? Exatamente. Isso. Ele falou exatamente de um termo que é da linguagem Bantu, e é onde a humanidade para todos, sou eu e pelo que nós somos também. Eu sou por quem nós somos. Eu sou por quem nós somos, Porque exatamente. nós somos eu, família, povo, mãe terra e cosmo. Todos juntos a partir de Deus. E quando o senhor falou que Deus está aqui, e quando essas partes deixam de se entrelaçar, sem a prática, sem a ação, sem a mobilidade, isso aqui morre. Paralisa. Impede, paralisa é a melhor expressão. Nós vamos poder chegar a termos essa utopia já realizável entre os africanos? Claro que podemos. Meu pai, que foi veterano da Segunda Guerra Mundial, escreveu uma canção de esperança depois que ele conseguiu fugir do trem que estava levando ele para o campo de concentração, onde foram mortos, nós sabemos, nos campos de concentração na Alemanha, milhões de judeus. Então, o antídoto contra o veneno do nazismo e do fascismo foi a união de todos os povos, animados pela fé, pela esperança que realmente o mundo poderia ser diferente. Então, hoje, nós temos que ter muito cuidado, porque a psicopatia do nazismo e do fascismo está voltando. E algumas pessoas fanáticas, exageradamente antidemocráticas, que fazem interesses pessoais da própria família, apoiados por milícias, e também interesses de alguns grupos pequenos ou oligarquias. Este é o veneno que está intoxicando a nossa sociedade. Qual é a resposta? É a corresponsabilidade. Somos todos irmãos, somos todos família, somos todos parentes. E quem quer cortar tudo e ficar mandando em todos em nome de uma ideologia psicopática que está agora substituindo os judeus com os chineses ou com outras pessoas que pensam diferente, isso tem que acordar a gente, os cristãos, que se tem que unir no amor, na cooperação, na colaboração, na compreensão, na aceitação das diferenças, na compaixão e na capacidade de se perdoar e caminhar juntos para construir este mundo melhor. Tom, eu deixei para o final para você realmente, que é o idealizador desse fabuloso encontro, para que você possa dar a sua expressão final de como é que vai ser essa convergência sinalizada pelo pastor Armando Bispo, que passa pela transição aí da linguagem Ubuntu e que chega à harmonização mental também da Alessandra. É com você, Tom. Obrigado. Eu quero aproveitar para agradecer, né, a Alessandra, sempre disponível para a gente, né, para você, nunca lhe vi assumindo nenhuma expressão religiosa, mas as suas atitudes, a sua entrega à causa é o mais importante, ela é espiritual. Então, minha gratidão a você, Alessandra, pelo assim do convite. Padre Rino, né, que eu já conheço, eu já admiro o trabalho, né, e sua interação, tá, nas comunidades carentes, minha gratidão. Pastor Armando, né, que não tínhamos participado ainda dessa interlocução, gratidão também por ter aceito, né, a você também, Nonato. E, queridos amigos, assim, nós, enquanto espíritas, né, temos o Cristo como a referência, como eixo de crescimento, e buscamos no Evangelho uma busca de melhoramento, nos colocando como humanos que tentamos evoluir dentro dessa experiência crística que é a espiritualização. O padre Fábio de Mello, certa feita, ele num dos shows dele, antes de iniciar uma música, ele disse uma coisa que eu achei muito linda.
que me marcou muito, que ele disse: a maioria dos religiosos ficam na religião que é a antessala da espiritualidade. Então, momentos como esse que a gente está gerando, lá no Paz e Bem, nós sempre recebemos cristãos, não cristãos. Nós tivemos a oportunidade, e aqui honramos o budismo, taoísmo, recebemos umbandistas, pois acreditamos que mais do que nunca nós temos uma responsabilidade de não fazer a cabeça das pessoas porque estaríamos cometendo o mesmo erro, o mesmo defeito de outros que muitas vezes a gente não concorda, mas podendo criar espaços de discussão e de convergência para que a gente possa rever as nossas condutas e levarmos para as comunidades que a gente tem acesso. O Paz e Bem criou o projeto Semeadores há alguns anos e começamos a ajudar algumas comunidades ligadas a alguns centros espíritas pequenos aqui da periferia de Fortaleza, Caucaia, e no interior do estado, algumas cidades, né? Só que com a pandemia, nós vimos que não dava mais para a gente fazer somente para essas comunidades. E passamos a nos empenhar para conseguir arrecadar dinheiro para poder transformar em comida. Mais de 60 instituições foram ajudadas. Espíritas, que importa? Espíritas, católicas, evangélicas, ONGs, super sérias, que não tem nenhuma denominação religiosa, mas que importa? Que importa se dizer que é cristão, ou que é isso, que é aquilo, e a experiência é tão divergente? Não. Então, eu vejo que a gente tem um compromisso, todos nós que aqui estamos, tá? Então, cada um na sua expressão religiosa, a Alessandra no meio acadêmico, que é um grande desafio, a gente sabe, eu sei disso, tá? Como a experiência na academia, para sustentar essa proposta, muitas vezes é difícil também. Nós temos um papel com o nosso olhar particular de poder facilitar essa interlocução desses saberes para a prática, para o nosso dia a dia. Que esse Prosas de Paz e Bem possa ser o primeiro de outros encontros, onde a gente possa fazer essa interlocução, tentando levar e multiplicar esse olhar de somos um, né? De que somos filhos dessa mesma fonte criadora, causa primeira de todas as coisas, como a gente diz no Espiritismo, e dizer que aquilo que vocês puderem contar conosco, tá? Sintam-se com as portas abertas, que nós estaremos juntos nesse grande projeto, onde todos nós precisamos uns dos outros, mas é todos mesmo. E quanto mais nós conseguirmos compartilhar aquilo que nós temos a mais, quer seja o material, quer seja as ideias, quer seja as possibilidades de todas as riquezas, nós aí sim estaremos vivendo o Evangelho. Cada um de nós tem suas práticas e é importante que a gente otimize e junte para melhor distribuir. Então, só me resta dizer, eu acredito sim que nós vamos e temos esse compromisso de poder otimizar as nossas práticas no serviço ao próximo, lembrando, amar a Deus sobre todas as coisas, tendo um princípio maior. Amar a nós, nos cuidando, porque naturalmente, se nos cuidarmos, a nossa luz transbordará em nome do amor a todos aqueles. E eu digo muito, quem sabe me conhece, que haverá um dia, tá? Que a religião, ou as religiões, no meu olhar, né? Elas não existirão. Enquanto nominação religiosa, existirá somente uma, o amor. E o amor haverá de nos conduzir para um amanhã melhor. Muito obrigado, Nonato. Obrigado também. Eu estou me lembrando aqui de Mateus. O que eu vos digo aos ouvidos, pregai sobre os telhados. Essa internet é sobre todos os telhados. É a profecia do Cristo realmente se acentuando. Para encerrar, agradecer a todos. A minha parte, obrigado ao Tom pelo convite. Padre Rino, pastor, Alessandra, eu tenho uma opinião de que nós estamos em trânsito pela Terra. Estou nesse veículo corpo, exatamente procurando seguir a destinação do caminho para onde chegar ao objetivo. Sou um passageiro deste corpo. Alguns podem não se tocarem também pela importância de si, mas o GPS de todos é o ensinamento de líderes como Jesus,
O Evangelho é o melhor guia para chegarmos ao objetivo comum de todos, que é o entendimento, que a gente teve aqui, a compreensão e a luz para onde nos destinamos. Paz e bem. Muito obrigado aos internautas que conosco estiveram.